Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai tratar do controle de tensão por valores médios. Primeiramente, vamos relembrar um pouquinho do porquê a gente deve fazer controle dos conversores. São motivos relativamente simples, mas que merecem ser relembrados. Então, o primeiro deles é devido aos distúrbios que a gente encontra tanto na tensão de entrada aqui representada por VG, quanto na carga. A tensão de entrada ela varia ao longo do tempo. Geralmente, a entrada de um conversor é obtida a partir de um retificador com filtro capacitivo conectado à rede. Esse retificador vai apresentar ondulação de 120 Hz ou 100 Hz, se for monofásico, e 360 Hz ou 300 Hz, se for um retificador trifásico. Tudo isso pensando em redes conectadas em 50 ou 60 Hz. E essa ondulação ela se reflete para a saída. Se você tiver 10% de ondulação na entrada, você vai ter 10% de ondulação na saída, 20% de ondulação na entrada, 20% de ondulação na saída. O conversor, ele por si só não vai filtrar a ondulação de alta frequência. Além desses distúrbios que você tem aqui na entrada, você vai ter distúrbios na carga. A carga varia com o passar do tempo. A tendência é o conversor estar alimentando uma carga variável, um acionamento de motor, um circuito eletrônico, por exemplo, que tem um processador. Esse processador, ora está no seu limite, ora está com poucas atividades para fazer cálculos, então o consumo dele é variável, consequentemente o consumo deste elemento para o conversor que o alimenta também é variável. E isso representa um distúrbio no sistema. Por que isso representa um distúrbio? Bom, porque a queda de tensão no transistor, ela depende da carga, ela depende da corrente que atravessa o transistor, a queda de tensão no diodo também depende. Então, são variáveis que, à medida que você varia a carga, você vai ter uma queda de tensão aqui maior ou menor, o que impacta diretamente na tensão de saída. Além disso, a tensão de entrada e a própria carga, elas não são valores, na prática, exatamente iguais aos que você imagina na teoria. Certa tensão de alimentação não vai estar perfeitamente no valor desejado. Ela pode até estar constante, mas dificilmente a tensão da rede, se você pensar em medir a tensão da rede, ela é 220 volts. Ela tem uma possibilidade de variação aí dentro das normas de mais ou menos 10%, e isso também se reflete lá na saída. A mesma coisa a carga. Você projeta um conversor para uma potência X de saída, dificilmente a potência de saída estará exatamente nesse valor, além das questões de distúrbios que a gente já comentou. Aliado a tudo isso, a gente ainda destaca que o filtro do conversor, os elementos passivos, indutores e capacitores, também tem uma variação, uma tolerância, e isso numa linha de produção representa um distúrbio que o controle tem que compensar. A indutância ela pode variar em torno de 30%, devido a questões paramétricas do magnético. O capacitor costuma ter tolerância de até 20%. Isso impacta na frequência da filtragem de saída e, consequentemente, na banda passante e na resposta em frequência do conversor. Em função de tudo isso, a gente, se deseja ter uma tensão de saída estabilizada, precisa fazer um controle. Tá? Então agora, nesta aula, a gente vai apresentar como fazer o controle baseado em um controlador com ajuste de polos e zeros, trabalhando em torno do valor médio de tensão. Aqui no caso, nós vamos fazer o controle de tensão no conversor Buck, como exemplo. Então, primeiramente, um diagrama de bloco geral do sistema de controle, onde a gente visualiza aqui a nossa tensão de referência. A tensão de referência é exatamente o espelho do que eu quero na saída. Se eu colocar aqui na referência um sinal de corrente contínua, eu terei na saída um sinal de corrente contínua.
Se aqui for uma senoide, na saída eu terei uma senoide com a mesma frequência, a mesma fase, desde que o controle esteja conseguindo seguir a referência. A relação do sinal de referência para o sinal de saída em termos de amplitude é o ganho que você estabelece aqui no conversor, que é exatamente o inverso do sensor. Então, se eu colocar aqui um sensor que gera uma atenuação de 10 vezes, quando aqui na saída tiver 100 volts, aqui na entrada do sensor vai ter 10. Esse sinal de 10 é comparado com a referência. Então, se a referência também estiver em 10, gera um erro nulo que mostra que o circuito está impondo na saída o que se deseja. Dificilmente esse erro é perfeitamente nulo. Então, a esse erro a gente tem que impor uma ação do controlador, justamente visando zerar o erro. Nós já vimos nas aulas anteriores ações possíveis de controlador. Ação do tipo proporcional, proporcional derivativa, proporcional integral derivativa. São ações possíveis de se tentar chegar o mais rápido possível ao erro nulo. A saída do controlador vai para o modulador PWM, que em diagramas clássicos de controle a gente chama de atuador, porque esse cara ele converte o sinal de controle num sinal chaveado, numa razão cíclica, que é a entrada do conversor, e o conversor efetivamente pega essa razão cíclica e converte no sinal desejado de saída, aqui no caso um sinal de tensão. Trazendo do diagrama de blocos para o diagrama real simplificado do conversor, então a gente pode dizer que o conversor era composto de uma fonte de entrada e o transistor, que é acionado por um driver, diodo de roda livre, um filtro LC, passa baixa, o R0 representa a nossa carga, esse par de resistores R1 e R2 já representa o nosso sensor de tensão. A saída do sensor de tensão vem para este amplificador operacional, que representa o comparador, representa este bloquinho aqui. Ele compara com o sinal de referência, que está conectado ao pino positivo. A subtração desses dois sinais é o sinal de erro, que está nesse ponto, a entrada do controlador. Saindo do controlador, vem para este comparador, que é o modulador PWM, com uma portadora aqui triangular, e um amp-op em malha aberta, que funciona como comparação. Daqui vai para o driver, que aciona o conversor. Então agora a gente vai falar um pouquinho de cada bloco, e especialmente do projeto deste controlador, que é esse bloco aqui. Então, primeiramente, o modulador PWM. O modulador PWM, ele simplesmente converte um sinal analógico na razão cíclica do conversor. Então, o sinal do controlador, supondo que ele é uma constante, ele compara aqui com a triangular, e essa triangular tendo um valor de pico aqui, VT, a relação entrada-saída do modulador PWM é 1 sobre VT. Se o VT, por exemplo, aqui é 10 volts, e eu tiver um sinal no controlador de 5, eu estaria exatamente na metade da triangular, o que vai me dar uma razão cíclica aqui de meio. Então a gente vê que está entrando com 5, saindo com meio. Se eu entro com 5 e saio com meio, o ganho aqui é exatamente 1 sobre 10, e 1 sobre 10, nesse exemplo, é exatamente 1 sobre a tensão da triangular. O sensor de tensão. Aqui no caso a gente está utilizando um sensor de tensão do tipo divisor resistivo. É um dos sensores de tensão mais utilizados para controle de tensão. Eu tenho outros sensores que eu posso utilizar, tá? Mas nesse momento a gente vai trabalhar aqui com o sensor de tensão, porque é um sensor bastante prático com resposta linear. A função de transferência desse sensor é simplesmente o equacionamento aqui deste circuito, que eu tenho que o ganho do sensor é R2 por R1 mais R2, tá? Fazendo aqui a análise do circuito. Isto aqui só é válido se a corrente consumida por este circuito aqui, que está conectado à tensão medida, for uma corrente bem baixa em relação à corrente principal dos dois resistores.
Como aqui geralmente a gente utiliza amplificadores operacionais, atualmente com transistores do tipo JFET, então a entrada ela vai ter aí uma alta impedância, corrente na ordem de nanoamperes, desde que você não utilize resistores R1 e R2 com resistências acima de megaohm, essa relação é respeitada. Okay? Então você pode utilizar aqui o conceito de divisor de tensão e obter essa resposta. A planta do conversor foi modelada nas aulas anteriores, então tensão pela razão cíclica para um conversor buck é esta função de transferência, que é dada pela tensão de entrada dividida pelo par LC, que multiplica S², L sobre RS, mais 1, é uma planta já conhecida. Para o projeto, vamos considerar uma indutância de saída de 500 microhenry, uma capacitância de 4.700 microfarad. Consequentemente, a frequência de corte desse filtro LC está na ordem de 100 Hz, uma frequência relativamente baixa. A potência considerada de carga 1 kW, a tensão de entrada 400 volts, tensão de saída 48, frequência de comutação de 10 kHz. Essas especificações de tensão de entrada, saída e potência são muito próximas ao que a gente vê nas fontes para telecom. A maioria das fontes para telecom tem potência na ordem aqui de 1 kW. São módulos que você pode ir encaixando em um rack. A tensão de saída é 400, a tensão de saída é 48 volts, a tensão de entrada é 400 volts, vinda de um retificador PFC do tipo Boost, que a gente verá em aulas mais para frente. Só a frequência de computação aqui está um pouco baixa, 10 kHz para esse exemplo. Na prática, as fontes de alimentação hoje já trabalham com uma frequência um pouquinho mais elevada. Então, o primeiro cálculo, o cálculo do divisor de tensão para o sensor de tensão, foi adotado o critério do projetista, 8 volts como tensão de referência. Então, quando eu tiver 8 volts como referência, eu terei 48 volts lá na saída. Isso quer dizer que o meu sensor de tensão vai ter um ganho de 1 sobre 6. Também a critério do projetista foi adotado aqui 10 kΩ para o resistor R1. Uma vez que esse valor é adotado, eu posso calcular o R2, 2 kΩ, posso calcular a potência no resistor R1, deu 160 mW. Da mesma forma, calculo a potência no resistor R2, 32 mW. Comparando essas potências com a potência de carga, você verifica se o valor dos resistores está adequado. Se essa potência for expressiva perante a potência de carga, é interessante elevar o valor das resistências. Caso esteja um valor desprezível perante a potência de carga, isso está ok. Aqui no nosso caso, total de 200 mW perdidos para 1 kW na carga, julgamos que está adequado, então podemos seguir com o projeto. O ganho do sensor, R2 por R1 mais R2, 1/6, conforme a gente havia comentado. Então eu tenho que a função de transferência do sensor é simplesmente um K. Cabe salientar que nem todo sensor tem resposta linear ao longo de toda a frequência. Se você utilizar sensores do tipo Hall, que são sensores isolados, tanto de tensão quanto de corrente, eles vão ter uma resposta em frequência limitada. Então aqui você vai ter que considerar a planta do sensor, que pode ser obtida geralmente no catálogo. O modulador PWM, então seguindo o que a gente já tinha comentado de exemplo nos slides anteriores, vou considerar uma tensão de pico da portadora triangular de 10 volts, portanto a função de transferência do PWM, 1 sobre essa tensão de pico, 1 sobre 10 volts. Dessa forma, então a gente pode pegar a planta do conversor buck, a planta tensão por razão cíclica, e plotar ela em termos de diagrama de Bode. Eu fiz esse diagrama assintótico aqui, está demonstrando que ela vem com esse ganho pouco acima de 50 dB, até aproximadamente 100 Hz, depois disso cai 40 dB por década, característica de uma planta de segunda ordem, com 2 polos.
A mesma coisa a gente vê aqui na fase, o gráfico em azul é o assintótico. Uma década antes dos polos começa a decair, 45 graus por década. Uma década depois, da frequência dos polos, eu tenho aqui a fase chegando em menos 180 graus. Então, inverteu a fase completamente. O circuito real, considerando a carga, ele tem um amortecimento aqui em torno de 0,4. Então, a gente vê um sobressinal na frequência de 100 Hz, na frequência dos polos, e depois ele se torna igual ao módulo do gráfico assintótico. E a mesma coisa aqui para a fase, pelo fato de o amortecimento ser menor do que 1, a fase transita mais bruscamente do que sugeriria o nosso gráfico assintótico. Só que aqui nós temos somente a planta. Não está incluso aqui, neste gráfico, nesse diagrama de Bode, o sensor de tensão, nem o PWM. Então agora vamos ver o efeito do ganho desses dois sensores inclusos no sistema. Quando eu incluo na função de transferência de laço aberto o ganho do PWM e o ganho do sensor, juntamente com a planta, eu não modifico o posicionamento dos polos, eu não modifico o comportamento da fase, mas eu modifico o ganho do sistema e a frequência que o sistema cruza por zero. Então, no slide anterior, a gente tinha um ganho acima de 50 dB, agora aqui a gente tem um ganho em torno de 20 dB. Vejam que é uma diferença de ganho muito elevada, de forma que se eu projetar o controlador desprezando o efeito desses ganhos de sensor e de PWM, certamente o meu controlador ficará projetado errado. Então, para fazer o projeto correto do controlador, eu devo levar em consideração todos os ganhos de todos os blocos do sistema, sejam eles aqui a planta, o PWM e o sensor de tensão. Se você tiver, além desses blocos, filtros, às vezes você coloca um filtro no sinal, isso também tem que ser levado em consideração. É relativamente comum utilizar filtro no sensor para tirar ruído do sensor. Se esse filtro alterar o módulo ou a fase do sensor, a função de transferência do sensor tem que incluir esses fenômenos. Bom, primariamente vamos fazer o projeto de um controlador proporcional para demonstrar algo bastante simples, que seria apenas um controle do tipo P. Estabelecemos aqui uma frequência de cruzamento com uma frequência de chaveamento sobre 4. Por que desta escolha? Porque é o nosso limite. A gente já apresentou em aulas anteriores que o nosso sistema ele é amostrado e pelo teorema de Shannon eu só posso recompor um sinal se eu amostrar o sinal com uma frequência de pelo menos o dobro do meu sinal. Então, isso quer dizer que, no limite, essa minha banda aqui poderia ser a frequência de chaveamento sobre 2. Só que esse limite é teórico. Um limite prático se torna aí Fs sobre 4. Tá? Então, no limite prático, a gente sempre trabalha com Fs sobre 4. Ou com folga. Fs sobre 6, Fs sobre 8, Fs sobre 10. Tá? Lembrando que quanto maior esse denominador, menor a banda passante do teu sistema, quer dizer que ele vai responder mais lentamente para tentar corrigir os distúrbios. Tá, ok? Mas uma banda passante aqui de 2,5 kHz já é uma banda passante razoável. Bom, e aí, com o controle proporcional, o que a gente avalia? Pega a função de transferência com todos os blocos, aquela demonstrada na transparência anterior, e nessa frequência de 2,5 kHz a gente verifica qual é o ganho. O ganho dela era menos 38 dB. E a fase já era 180 graus. Então a gente vai lá, com esse 38 dB negativo, você tem que colocar um controlador que dê um ganho de 38 dB. Calculando esse ganho absoluto, então eu pego o valor em dB, divido por 20, 10 elevado a isso eu vou ter o ganho absoluto, meu ganho absoluto se torna aproximadamente 87, esse é o meu ganho proporcional que nós vamos utilizar aqui no controlador proporcional. Como é que fica o sistema de função de transferência de laço aberto com este controlador proporcional? O sistema fica dessa forma.
eu passo a ter um ganho em faixa plana acima de 50 dB, o posicionamento dos polos não mudou, e agora eu cruzo por zero aqui em 2,5 kHz. Tá? A margem de fase está praticamente zero, porque quando eu cruzei por zero, eu já estou aqui com 180 graus de defasagem. Então a margem de fase 0,337, aproximadamente zero. A banda passante, em teoria, de 2,5 kHz, mas a gente verifica que o sistema ele já está realimentando positivo. E o que eu quero mostrar para vocês é o efeito de eu projetar um controle dessa forma. Não é um controle adequado, mas nós vamos ver que o resultado ele pode ser um pouquinho diferente do que se imaginaria num primeiro momento. Esse é o circuito simulado. A simulação está disponível para vocês nos materiais de aula. Aqui temos o conversor Buck. Aqui já temos um sensor de corrente para o controle de corrente, que será na aula seguinte. O sensor de tensão, a carga, capacitor, indutor, chave, diodo, fonte de entrada. E aqui está todo o sistema do controlador. A referência em 8 volts, já que o ganho do sistema é 6, como a gente já havia comentado. Então, quando eu colocar 8 aqui, eu terei 48 volts lá na saída. Aqui já tem um degrau de 4 volts para fazer um teste de resposta do controlador. Sinal de referência menos o sinal medido, é o sinal de erro, passa pelo controlador. Tenho aqui o meu sinal de controle. Esse sinal de controle, a gente passa por um saturador. Por quê? Porque na prática esse sinal de controle vai ter uma saturação. Eu vou utilizar aqui amplificadores operacionais, e os amplificadores operacionais não poderão atingir 200, 300, 1000 volts de saída. Eles estarão limitados à tensão de alimentação. Então aqui a gente já limitou de 0 até 9,9 para que o sinal de controle sempre fique dentro do sinal aqui da portadora, que é de 0 a 10 volts. O controle saturado vem para o modulador PWM, que por sua vez vai para o controle lá da chave. Então temos aqui uma resposta, tensão de saída, a referência, dando o degrau de 8 para 12 volts, que deveria levar a saída aqui de 48 para 72. E aqui nós vemos a portadora, em vermelho, frequência alta, e o controle saturado, aqui em azul. Se eu não observar essa última figura, do controle da portadora, parece que o sistema de controle até está funcionando. Eu tenho aproximadamente 48 volts de saída, eu dou um degrau, o sistema responde, uma oscilação bastante grande, uma amplitude aqui bastante elevada, mas ele chega novamente em 72 volts, aproximadamente. Então, a grosso modo, o controle proporcional ele leva o sistema para onde se desejaria. Agora, quando eu olho mais detalhadamente o sinal de controle, eu vejo que isso não está feito de forma adequada. Observe que o sinal de controle ele fica num liga e desliga. Eu não estou controlando continuamente a saída. O controle ele está com ganho muito elevado, ele está oscilatório, ele fica aqui ligando e desligando. E é isso que sugere a nossa margem de fase zero. Então, num primeiro momento, quando você projeta um circuito com margem de fase zero, poderia-se imaginar que a tensão de saída iria divergir, iria para um valor que não é o valor desejado. Iria para um valor tendendo a infinito, ou um valor tendendo a zero, e não que ficaria estável no valor desejado. Mas ela fica estável no valor desejado, só que eu tenho que observar a resposta do controlador. A resposta do controlador não é uma resposta adequada. Como eu sempre dou exemplos do dia a dia, imaginem vocês com um fluxo de água para tomar banho no chuveiro, como esse sinal de controle saturado. Cai um pouco d'água, zero. Cai um pouco d'água, zero. Cai um pouco d'água, zero. Na média está caindo um fluxo de água que você gostaria para tomar banho, mas certamente não vai ser agradável, a sua experiência com um controlador desse tipo. Idem se você pensar numa viagem de ônibus, com o motorista atuando dessa forma. Acelera bem rápido e para, acelera bem rápido e para, acelera bem rápido e para. Você vai ver que a sua viagem não vai ser nem um pouco agradável. Tá? Mas ele está mantendo a velocidade média.
Ele está mantendo a média lá na saída, só que fazendo isso de uma forma oscilatória. E isso é o que nos mostra o nosso diagrama da função de transferência de laço aberto, onde a margem de fase deu aproximadamente zero. Vamos agora para um controle que efetivamente traz uma resposta interessante, uma resposta desejada. Então, para isso, a gente mostra aqui uma lógica que é bem aceitável para você projetar controlador. O que seria interessante em termos de projeto de controlador? Eu obter que a resposta final do meu sistema seja uma reta com decaimento de 20 dB por década, cruzando na frequência de corte desejada. Por que deste comportamento? Um comportamento como um integrador, como um sistema que tem um polo na origem. Essa curva em vermelho é a função de transferência de laço aberto do meu sistema, é planta mais controlador. Por que chegar nesse objetivo? A ideia de chegar nesse objetivo é o seguinte: um sistema que tem um polo na origem, ele vai ter um ganho muito, muito elevado em baixa frequência. Então, ele tende a erro zero em regime permanente, que é algo que a gente geralmente busca no sistema de controle. Se o meu sistema cai a 20 dB por década, um comportamento de apenas um polo, a fase dele tende a ser em torno de 90 graus. E, consequentemente, a margem de fase ela fica acima de 30 a 40 graus, que seria uma margem de fase limite para um sistema com uma resposta adequada. Lembrando que a margem de fase é muito pequena, eu tendo a realimentar positivo, levar o sistema para a resposta oscilatória, como a gente viu do controle proporcional. Então aqui, como que a gente escolheu esse controlador? Bom, a nossa planta ela não tinha polo na origem. Então, o nosso controlador, nós consideramos um polo na origem. O controlador é essa curva em azul e está idêntica à curva em verde. Tá? Colocando um polo na origem na planta, eu começo a cair a 20 dB por década. Quando chega nesse ponto, eu tenho os dois polos do meu conversor, na minha função de transferência do laço aberto. Se eu não adiciono mais nada no sistema, eu teria um polo do controlador, que foi alocado em zero, mais dois polos da planta, eu teria 3 polos a partir daqui. Então, a partir de 100 Hz, eu cairia a 60 dB por década. Caindo a 60 dB por década, 3 polos, a minha fase tenderia a menos 270 graus, o que levaria a uma realimentação positiva. Para eliminar esse efeito, então a gente adicionou aqui 2 zeros na frequência dos polos da planta, porque aí os 2 zeros do controlador compensam os 2 polos da planta. E eu continuo a ter um efeito de decaimento de 20 dB por década, um efeito de apenas um polo. Observem que, como esses polos da planta são complexos conjugados e os zeros do controlador são zeros reais, o efeito do zero começa antes. Tá? Vem o efeito dos polos da planta, a fase muda bruscamente, só que agora ela não bate mais em 180 graus, ela fica aqui num valor acima. O efeito da fase dos zeros continua, trazendo a fase mais para baixo. Quando eu cruzo por zero aqui na frente, eu estou com uma fase aqui já em torno de 100 graus, aproximadamente 80 graus de margem de fase. Então, a margem de fase bastante interessante aqui para o sistema. O ganho do controlador, depois de ajustado os zeros e o polo do controlador, eu ajusto o ganho para dar a frequência de corte desejada. Temos aqui, então, a função de transferência que foi implementada, onde eu tenho o termo B2 igual a 2,35 E na menos 6, o termo B1 3,066 E na menos 3, o termo B1 igual a 1, o termo A2 igual a 3,979 E na menos 6, o termo A1 igual a 0, o termo A1 igual a 1, o termo A0 igual a 0. E o ganho foi ajustado aqui em aproximadamente 2.000. Então, esses são os parâmetros para a gente ajustar essas curvas aqui.
Aqui, pessoal, tem duas curvas, só porque no Maticad que eu fiz o projeto do controlador, eu escrevi a função com duas formas canônicas diferentes. Então eu fiz primeiramente o projeto usando uma forma canônica que eu chamei de H2, depois eu escrevi na forma do PSIM, que é a forma que eu inseri o controlador lá no PSIM, e aqui eu plotei uma sobre a outra só para conferir que elas estavam iguais. A função de transferência de laço fechado é aquela relação que, espero que o pessoal lembre do controle clássico, né? É o GH sobre 1 mais GH. Isso mostra o que a gente espera de resposta desse nosso sistema. Então aqui a gente observa que o sistema deveria ter 0 dB, ou seja, a saída seguir a entrada até 1 kHz. Acima de 1 kHz, a tendência é o sistema já não conseguir seguir perfeitamente a entrada. Okay? Em termos de fase, a fase deve seguir perfeitamente até 100 Hz, acima de 100 Hz o sistema já deve apresentar uma defasagem da saída em relação à entrada. Então essa função GH sobre 1 mais GH, ela nos mostra o que a gente deve esperar de resposta na saída. Vamos agora para as simulações e como é que ficou o sistema controlado. Então aqui temos o mesmo ensaio feito anteriormente, do sistema operando com uma referência fixa em 8 volts, que corresponde a 48 de saída, e dando um degrau na referência de 48 para 72 volts de saída, ou lá na referência propriamente dita, de 8 para 12. Observamos agora, primariamente, que quando eu estou com o sistema aqui fixo em 8, a saída ela é muito constante. Se vocês retornarem as transparências e observarem as transparências anteriores, aqui a gente tinha um pouco de ondulação. Tá? Por quê? Porque o controle estava naquele liga e desliga, ele estava oscilatório. Agora a gente observa que o controle não bate em zero. O controle ele está trabalhando numa alta frequência, mas ele não toca mais em zero, então ele não está oscilatório como estava antes. Quando você dá o degrau, é natural que o controle sature. Por quê? Bom, eu estava em 48 volts no instante X. No instante X mais 1, eu estou em 48 ainda, o capacitor de saída ele atua como uma fonte de tensão e você passa a sua referência para 72 volts. Você gostaria de estar em 72. Então vai levar um tempo até eu carregar esse capacitor. E nesse período o sistema vai interpretar que ele está muito longe da resposta, ele vai dar um ganho grande. Então é natural que haja esse comportamento de saturação para que eu atinja rapidamente a resposta. Mas observem que muito antes do sistema chegar em 72 volts, ele já reduz a ação aqui de controle. Isso é graças ao efeito derivativo, porque o efeito derivativo está vendo que a derivada da tensão de saída está subindo, então está vendo que a derivada do erro está caindo, de forma que ele já vê que ele pode diminuir a ação de controle. E isso faz com que a resposta de saída aqui tenha um sobressinal relativamente pequeno. A gente observa que o sobressinal chega a 75 volts, quando o regime permanente é 72, algo aí em torno de 5%, então algo bem aceitável de sobressinal aqui. Demonstrando como esse sistema é capaz de rejeitar distúrbios, eu inseri na entrada uma ondulação de 200% aqui, tá? Com 200 volts para cima, 200 volts para baixo. Na verdade, é uma ondulação de 100%. Tá? A partir de 400 eu tenho 200 volts para cima, 200 volts para baixo, 100% de ondulação. É uma ondulação muito expressiva. Na prática, não vamos ter essa ondulação. Tá? Um retificador teria que ser muito mal projetado para ter uma ondulação nesse nível. Essa ondulação ela está em 120 Hz, simulando a ondulação do retificador, mas claro que levando para um caso extremo. Observamos que o controlador ele está atuando aqui para corrigir o erro. Mesmo sob a ação de um degrau, ele corrige o erro. A gente verifica que lá na saída
tem um pouquinho de ondulação, sim, mas é muito, muito pequena. É menos de 1% a ondulação na saída, frente a uma ondulação senoidal na entrada. Deveria ser zero isso aqui? Não, não deveria ser zero. O controlador projetado, ele tem um polo na origem. Então, ele tem capacidade de ter erro nulo em regime permanente. Erro nulo para a resposta ao degrau. Para ter erro nulo a um sinal senoidal, eu teria que ter no controlador também uma característica senoidal. Isto é demonstrado pela lei do princípio interno, onde a função de transferência tem que ter a mesma característica do sinal que ela deseja rejeitar o distúrbio, ou seguir a referência, para que leve a erro nulo. Então, o único jeito de ter erro nulo para sinais senoidais é tendo um controlador do tipo ressonante, ou um controlador do tipo vetorial, mas um controlador que tenha característica de seno na sua composição, que não é o caso ainda neste momento. A gente vai mostrar isso lá na nossa última aula do curso. Então aqui a gente consegue reduzir o erro a um valor bastante pequeno, mas não é zero. Entretanto, a resposta em regime permanente para degrau constante, resposta a sinais CC, essa sim tem erro nulo. Bom, então a atividade aqui para o pessoal da turma é pegar o conversor, que foi designado para o grupo, fazer o projeto do controle de tensão, então, observando a função de transferência, fazer essa alocação de polo e zero, buscando aquele comportamento de integrador na origem de 20 dB por década, avaliar a margem de fase, ajustar o ganho, fazer tudo isso da melhor forma possível, buscando a melhor banda passante possível. Feito isso, realizar testes que comprovem o funcionamento do conversor. Então, claro que o primeiro teste é em regime permanente. Verificar se em regime permanente ele está atendendo às tensões correntes desejadas aí de projeto. Uma vez feito isso, você tem que verificar se o controlador está respondendo como desejado. Então, se ele consegue manter a saída dentro do valor desejado frente à variação de carga, variação da tensão de entrada e variação da referência. Okay? Então, você vai lá, aplica um distúrbio na entrada, aplica um degrau de carga, adiciona resistor em paralelo para aumentar a carga, tira resistor para aliviar a carga, coloca um sinal senoidal na referência e faz a tua saída seguir uma senoide. Se você fez a função de transferência do laço fechado, você sabe até onde o teu conversor deve responder. Então, um conversor que a função de transferência do laço fechado vai até 1 kHz de banda passante, em teoria, se você botar um sinal CC mais um sinal CA de até 1 kHz, a saída deveria conseguir seguir esse sinal com uma qualidade aí, bem razoável. Na aula de hoje de controle de tensão é isso. Na próxima aula a gente vai mostrar o controle de corrente e controle de cascata. E nessa aula eu vou mostrar segmento de forma de onda senoidal. Obrigado.